Amém. Louvado seja Deus que vai nos erguer. Chega um momento que a gente tem que ser reavivado. Todo cristão precisa passar por esse processo. E esse vídeo me ensina isso. Vai chegar o dia que a gente vai se levantar de forma poderosa, cheia do Espírito. Eu sempre costumo dizer que eu não sou pregador. Não sei por que Deus insiste isso comigo, mas todas as vezes que me convida, eu gosto de falar aquilo que está acontecendo comigo. E as minhas mensagens geralmente são testemunhos de como eu estou vivendo, como eu estou aprendendo. Eu acho que é mais testemunho do que pregação. E hoje, de madrugada, eu estava em dúvida. Eu tinha uma mensagem pronta, sabe? E boa, nos meus olhos, tão boazinha. E eu disse: ó Deus, que coisa linda. Tá prontinha essa. Eles: não, você vai falar daquilo outro, daquele outro assunto. E eu tentei convencer ele. Eu converso muito com Deus. Eu tentei convencer ele, mas essa daqui tá tão boa. Essa mensagem eu gosto tanto. Ele disse: não, mas você vai falar daquilo outro. Eu disse: mas não tem um versículo bíblico ainda para isso. E ele vai anotando aí. Então eu praticamente fiz metade dessa mensagem enquanto o pastor Gondim falava. A Selma, ela sempre ora por mim, todos os dias. Ela manda um áudio de oração para mim. Mas ela manda bem cedinho, porque eu acordo de 3 da manhã. E ela manda bem cedinho para mim. Hoje ela não mandou. E eu disse: ai, pelo menos se a Selma tivesse mandado a oração, porque eu ficava mais tranquilo. E ela sempre diz um versículo bíblico na oração dela. Então ia me dizer se a pregação é essa ou não. Aí ela me mandou a oração de 4h40. Então, enquanto eu estava aqui colocando a sala no ar, eu liguei o áudio e fiquei escutando para saber só qual era o versículo que ela colocou. E é Salmo 40, versículo 1. Salmo 40, versículo 1. Abre aí a Bíblia. Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Ele sempre faz isso comigo, sabia? Ele sempre faz isso com todos, mas com todos que esperam com paciência. Muita gente diz que está esperando em Deus, mas não está esperando com paciência. Tem gente que espera agoniado no, num consultório batendo o pé. Já viu? Tem gente que se levanta, vai de um lado para outro, tem gente que fica olhando o relógio. Tem gente que é como minha filha, quando ela era pequena, a gente ia para daqui de João Pessoa para o interior, para Campina Grande, e quando a gente entrava no carro, que a gente dobrava a esquina, ela dizia assim: pai, tá perto? E eu dizia: minha filha, a gente saiu de casa agora. São 2 horas de viagem. E aí passava um tempinho: pai, tá perto? Pai, tá perto? E eu sei que você já fez isso com Deus. Senhor, e aquele meu pedido? Tá perto? Senhor, quando é que o Senhor vai responder? Tá perto? Deus, já faz uma semana que eu estou orando. Tá perto? Vai acontecer agora? Quando é que vai chegar esse dia? Entregar, esperar, colocar nas mãos de Deus e se aquietar e saber que o tempo é dele. Graças a Deus, depois da sala 57, hoje eu tenho paciência, viu? Eu não tinha não, mas hoje eu tenho paciência e eu consigo esperar no Senhor. E eu consigo entender que Deus escuta a minha oração, seja qual for a minha oração, Ele escuta. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, fala de uma oração secreta que você precisa fazer. Antes de você chegar na sala 57, você precisa passar pelo trono de Deus. Antes de você sentar aqui na frente da telinha, você precisa ir na sala de audiência e falar com Deus. E em Mateus capítulo 6, versículo 6 diz assim: mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta,
ore a seu pai que está em secreto. E o seu pai que vê em secreto lhe dará recompensa. A gente geralmente faz o contrário, a gente conta para todo mundo e por último a gente diz, ah, não tem jeito, eu vou orar. Então a oração fica no final. A gente primeiro apresenta a Deus e Deus vai nos orientar. Busque fulano, vá no banco, resolva isso com seu pai, com sua mãe. Mas antes, primeiro precisamos entrar no nosso secreto. E aquele Deus que escuta em secreto, ele vai nos recompensar. Tem orações e tem batalhas que nós estamos vivenciando que ninguém sabe, não é? Mas Deus já comprou essa briga, porque você orou e entregou a Ele. E no tempo certo Ele vai resolver. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz assim: Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É coisa grande que está vindo aí. É coisa grande que Ele pode fazer na tua vida. É coisa que você precisa se abrir para isso, para receber coisas grandes. Eu vejo algumas pessoas travadas porque elas não estão esperando nada grande. Elas estão contentes com migalhas, elas estão contentes com a vida que têm, assim, tá bom, eu não quero mais do que isso. Mas o que Deus chama para a gente é algo sempre extraordinário. É pregar o evangelho para o mundo. Não venha me dizer que isso é coisa pequena, não. Deus está chamando a gente para pregar para o mundo. A Sala 57 está em 40 países. Nós temos essa missão grande demais para a gente pensar em coisas pequenininhas. Sabe, eu tinha uma sala de escola sabatina há 30 anos. Eu sou professor de escola sabatina. 27 alunos. É uma sala razoável, né? Mas eu dizia a Deus, isso é pouco demais, porque esse assunto que eu estudei da lição é tão grande, é tão maravilhoso, que eu passar isso só para 27 pessoas, Senhor, eu sou guloso, sabe? Agora eu estou espiritualmente querendo mais, mais. Deus me dá mais, Deus me dá mais. Aí Deus colocou no meu coração de estudar a lição no meu canal, no YouTube. E agora eu estudo a lição com 4.125 pessoas. 4.125 pessoas estudam comigo a lição todos os dias lá no YouTube. Minha classe cresceu. Então, eu agora não peço o que cabe nas minhas mãos, sabe? Eu aprendi a pedir o que cabe nas mãos de Deus. Lembra que eu já contei aqui a história de uma criança que todas as vezes que ela ia para uma festinha, ela pedia ao pai para pegar as balinhas, os docinhos para ela? E ela foi crescendo e ela continuou pedindo ao pai. E o pai disse: Filha, você já está grandinha. Você mesmo devia pegar as balinhas para você e os docinhos. Ela mostrou a mãozinha dela e ela disse: Pai, olha o tamanho da minha mãozinha. E olha o tamanho da tua. Você pega mais. Então eu aprendi a pedir a Deus o que cabe nas mãos dele. Eu deixei ele sonhar por mim. E às vezes ele faz coisas tão exageradas que eu digo: ah, peraí, também não é assim, não, né? Vai com calma que eu sou pequenininho. Lá em Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9, Isaías 55, versículo 8 e 9 diz assim: Deus falando, tá? Ele está falando para você hoje. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Olha que coisa grandiosa. Aí você fica pedindo coisinhas a Deus. Ah, Deus, se o Senhor fizer isso e isso, vai dar isso aqui. Faz isso, Senhor. Nunca que eu vou orar assim. Eu digo, Deus, me surpreenda.
Deus, faz do teu jeito. Eu não sei de onde vai vir os recursos, mas eu creio que o Senhor pode. Eu não sei como o Senhor vai transformar essa situação, mas eu sei que o Senhor pode. Então faça, Senhor Deus, para todo mundo ficar de queixo caído. E eu vou dizer bem orgulhoso, foi meu pai que fez. Eu não gosto de contar problemas. Quem me conhece sabe disso. Eu sempre conto, é, eu deixo para contar depois que as coisas são resolvidas. Eu não gosto de dar ibope a Satanás, o que ele está fazendo. Mas quando Deus vai resolvendo, aí sim eu me levanto, aí eu digo assim, gente, aconteceu isso, isso, isso. Deus já resolveu isso, isso, isso. Então, eu me mantive calado por um certo tempo. Eu estava absorvendo tudo que estava acontecendo comigo. Vocês sabem que eu passei pela morte da minha mãe há 10 meses atrás. Mas antes da morte, teve 3 anos de hospital. Teve 3 anos lutando pela vida dela. Teve 3 anos de muitos gastos. Não é fácil manter uma pessoa doente por 3 anos. Apesar do plano de saúde, tem muitas outras coisas que você precisa pagar. Cuidadores, remédios, algumas coisas que são necessárias, aparatos, montar um quarto. Tinha as idas e vindas, tinha que em casa ter um quarto com cama de hospital, cadeira de rodas, tudo isso. E tinha os hospitais, que ela passava mais tempo no hospital do que em casa. E a gente foi se endividando. E a gente começou a fazer empréstimos porque a gente queria dar a melhor qualidade de vida para ela. E foi fazendo dívidas, dívidas. E há 10 meses atrás ela descansou, fizemos o nosso melhor, mas aí ficaram as contas. E contas que vão demorar a serem pagas. Mas não estou me lamentando, tá? Eu estou dizendo que está tudo ótimo. Eu tenho um pai que ouviu a minha oração em secreto, que cuida de mim, que supre as minhas necessidades. E nesse processo que muitas vezes a gente passa de dificuldades, tem um Deus que está nos ensinando. Louvado seja Deus, porque tudo isso aconteceu depois da Sala 57, depois que eu amadureci espiritualmente, depois que o Espírito Santo agora fala comigo com mais nitidez. E no meio dessas dificuldades, numa noite, eu estava angustiado com tantas contas, uma pessoa me ligou à noite, nunca tinha falado comigo. E eu estava orando sobre essas dívidas que eu precisava pagar. E essa pessoa disse assim: Me passa teu Pix. Nunca tinha falado comigo. Me passa o teu Pix. E eu já entendia que isso era uma resposta de oração, mas eu queria saber por quê. E a pessoa disse assim: Não questiona nada. Deus mandou eu te abençoar. E ela mandou alguns Pix que foram necessários. Nossa, mas bateu direitinho, sabe? Ela realmente tinha conversado com Deus. E aquilo ali foi sanado. Mas passaram-se o tempo, para vocês terem uma noção, eu hoje recebo metade do que eu recebia por conta dos empréstimos. Não me arrependo, tá? Fiz tudo e faria tudo de novo. Chegou um momento, e hoje eu não tenho mais vergonha de dizer isso, mas chegou um momento que eu não tinha o que comer. A gente tinha a última refeição para fazer. Era um almoço do sábado, que tinha sobrado da sexta-feira. A gente só tinha isso em casa. E eu vinha da igreja e eu disse: Deus, a gente vai fazer a última refeição. E aí a gente não tem o que jantar. Mas assim como o Senhor cuida dos passarinhos, o Senhor vai cuidar da gente.
E a gente foi, fez a última refeição e a gente foi descansar. Eu fiquei na minha cama estudando a Bíblia, minha esposa ficou sentada no sofá com as meninas. De repente, o celular da minha esposa toca. Depois do almoço, o celular dela toca. Era de um supermercado que a gente costuma fazer a feira. E o supermercado, a pessoa do supermercado estava feliz da vida dizendo que a gente tinha ganhado um vale de uma feira completa. Era um valor muito bom que dava para a gente fazer a feira em dobro. Sabe o que é que a gente fez? Chorou. Quem sabia disso, gente? Eu não contei isso para ninguém. Eu contei em secreto ao meu Deus. E aí a gente chorando, minha esposa foi para as atividades da tarde na igreja, encerramos todas as atividades na igreja e de noite a gente foi fazer uma feira de rico, 2 carrinhos de feira. E quando as minhas meninas pediam uma coisa, eu dizia, coloca duas, porque o meu Deus, ele faz isso, sabe? Ele dá em dobro. Vou ver se eu consigo, até o final não chorar. Mas eu tenho um Deus que me carrega no colo, que sabe o que eu preciso quando eu nem oro. Quando eu digo assim, Deus, hoje eu não vou falar nada, eu só vou chorar, tá bom? Aguenta aí, porque eu vou chorar. Você disse que vai enxugar as nossas lágrimas, então prepara aí o lenço, que hoje só vai ter choro nessa casa. E eu sempre fui uma pessoa que ajudei muito as pessoas. Quem me conhece sabe que o meu dinheiro é das pessoas. Às vezes eu fico sem nada. Já cortaram a minha energia porque eu paguei a energia de outra pessoa. Mas eu sou assim. Meu pai briga comigo, mas eu sou assim. E aí as pessoas continuaram pedindo a mim ajuda. Elas não sabiam o que eu estava passando e elas continuaram pedindo ajuda a mim. E eu vi no WhatsApp um pedido e eu disse, pai, eu preciso abençoar essa pessoa, ela está precisando. Mas eu não tenho. Mas o Senhor é o dono do ouro e da prata. E o Senhor pode mandar o recurso. Gente, apareceu um Pix na minha conta, o dobro do valor, de uma irmã da igreja, que eu nunca falei para ela nada. E ela mandou um Pix para mim, que era o dobro do valor. E eu disse, Deus, nem precisava ver o dobro. Eles, você fica com metade e passa a metade para a pessoa. Depois passaram alguns dias, outra pessoa me pediu. Agora eu já estava sabendo que Deus mandava e fiquei tranquilo. Eu disse, Deus, eu vou continuar ajudando as pessoas agora com teu dinheiro. Que coisa boa. Aí a pessoa disse assim, eu estou precisando, pode ser amanhã de manhã? Eu não tinha um centavo. Então eu disse assim, pode ser amanhã de manhã eu te deposito, que eu vou receber um dinheiro. Mas eu sabia que eu não ia receber dinheiro, é porque eu sabia que Deus ia mandar. E eu disse, é porque amanhã eu vou receber um dinheiro, amanhã de manhãzinha eu te passo esse dinheiro. Dá para aguentar? Elas, dá sim, eu espero que amanhã. E aí eu disse, Deus, ó, mais um para tu ajudar. De novo, um Pix na minha conta. 3 vezes mais o valor que eu tinha que ajudar. E aí eu mandei para aquela pessoa. E aí eu fiquei assim, certo de que agora é Deus quem cuida de mim. E aí, tem algum problema mais que pode me abalar? Eu sou ser humano, gente. Sou humano igual a qualquer um outro. E a bateria do meu carro acabou. Minha esposa foi me buscar no trabalho e o carro não pegou mais. Sabe quando você trabalha tanto para Deus e você vê um problema atrás do outro acontecendo? E eu fiquei tão triste com Deus, porque era o mês de outubro do ano passado. Era o mês de outubro. E em dezembro a gente recebe o 13º, né? Vocês sabem disso. E eu disse, Deus, eu fui passar na cara de Deus. Deus, está faltando 2 meses para eu receber o dinheiro que dava para eu comprar essa bateria. O senhor podia ter segurado essa bateria 2 meses.
O Senhor é Deus poderoso. E agora eu tô sem o dinheiro da bateria. E no meu coração ele disse assim: liga para o rapaz da bateria e pede uma bateria. Eu disse: Pronto, com que dinheiro?" Liga, 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 liga. Eu disse: tá bom, eu vou ligar só para saber o preço. Aí eu liguei para o rapaz, eu disse: minha bateria acabou. Quanto é que está custando a bateria? Ele disse assim: acabou? Como assim, Rogério? Peraí. Ele olhou no sistema: Rogério, a bateria está na garantia. Ainda bem que ela acabou agora, senão tu ia perder a garantia. Vem aqui que eu coloco uma novinha para você e ainda te dou mais 2 anos de garantia. Ainda bem que ela acabou 2 meses antes. Você consegue entender que Deus está trabalhando? Você consegue ver Deus em tudo isso? Eu consigo. E muitas vezes a gente está brigando com a coisa que Deus fez para o nosso bem. Tem pessoas que Deus tira da nossa vida e a gente fica chorando. Meu Deus, como é que eu vou viver sem fulano? Por que o Senhor tirou fulano da minha vida? Era uma amizade tão boa. Deus sabe o que ela falava quando você saía. Deus sabe o quanto essa pessoa te puxava para baixo. Deus, eu perdi esse emprego. Talvez esse emprego te fizesse perder a salvação. Então tem coisas que aparentemente parecem ruins, mas é Deus trabalhando, entende? É Deus fazendo. Tu com problema, tu ora que a gente se arrepia. É ou não é? Na provação, tu se encosta em Deus. Tu sente a respiração de Deus de tão íntimo que tu fica. Então tem coisas que não vêm para destruir. Tem coisas que vêm para nos ajudar. As dificuldades financeiras continuaram e eu cheguei, eu que sempre doei muitas feiras para a igreja, eu senti que precisava de uma feira da igreja. E em dezembro nós distribuímos 600 cestas básicas. Eu cheguei arrasado em casa de tanto peso que eu carreguei, que eu tenho uma coluna que é de vidro, é só para tirar foto. E eu cheguei arrasado em casa, cansado, e quando eu me deitei, tomei um banho, eu me deitei, e eu disse: Deus, eu devia ter pego uma cesta daquela para mim. Todos ficaram com cesta e eu não. E eu estava precisando. Mas na hora de entregar, eu não lembrei que eu não tinha nada em casa. E aí uma irmã ligou para mim, da minha igreja, e ela disse assim: Rogério, você está em casa? Eu disse: estou. Espera aí que eu vou aí. E ela chegou na minha casa e ela trouxe, em nome da igreja, uma cesta enorme. Ela disse assim: eu não podia te dar uma cesta igual a gente deu lá, aquelas cestas, porque eu sei que você é vegetariana, eu sei o que você come, então eu preparei com muitas frutas, verduras, uma feira de um príncipe. E aí chegamos ao mês de, ao finalzinho do ano. Nós chegamos já avistando janeiro ali na diferença de janeiro e era o meu aniversário esse ano foi de 50 anos. Eu falei bem muito para vocês aqui que eu amo envelhecer. Depois eu conto para vocês isso aí, mas eu adoro. Eu já estou dizendo a todo mundo que tem uns 51, porque já passou 6 meses. Então eu estou dizendo a todo mundo agora que eu estou com 51. Então eu adoro fazer aniversário, mas 50 anos era muito especial. Eu tinha preparado um monte de coisa, mas aí a minha mãe morreu e eu disse, não vou fazer nada. E a gente ficou com essas dificuldades, não vou fazer nada. 50 anos. E eu estava orando, eu disse, Deus, 50 anos eu estou passando por essas dificuldades todas. Eu não sou mais nenhum menino para recomeçar a minha vida. E aí Deus me disse assim, jubileu. O Espírito soprou isso no meu ouvido, jubileu. Eu disse, jubileu? Fui pesquisar o que era jubileu. Sabia mais ou menos, mas eu disse, não, eu tenho que lembrar o que é jubileu.
Procurei no Google, achei a passagem, é Levíticos 25, lá fala do jubileu, que é o ano de remissão, é o ano de dívidas pagas, é o ano em que não se plantava, mas se colhia o que tinham plantado, era o ano da colheita, era o ano das bênçãos, era o ano da libertação, era o ano de perdãos liberados, né? Pecados perdoados, era o ano da restauração. Aí eu disse, ah, se o senhor está falando isso para mim, então eu vou acreditar nisso. Então passou-se o Réveillon, a gente voltou para trabalhar no dia 7 de janeiro, e eu tinha duas causas na justiça, sabe? Causas antigas, trabalhistas. Mas era dia 7 de janeiro e Deus disse assim, o Espírito Santo falou ao meu coração, abre o site, porque eu sempre consulto os sites da justiça pelo trabalho que eu faço, que eu sou gerente de convênios, eu trabalho com a parte financeira da empresa. Sou eu que pago. Então, ele disse assim, olha lá no site da justiça. E eu disse ao Espírito, eu não vou abrir, porque eles estão no período de férias. Eles só voltam no dia 20 de janeiro. Quem disse que eu consegui trabalhar? Abre lá o site. Aí eu disse, tá bom. Pela insistência, eu agora já sei que o Espírito está falando e eu abri o site. E estava lá dizendo que minha causa tinha sido ganha e que o valor estava sendo liberado. Essa juíza, ela foi lá e ela liberou o meu processo. Nas férias, ela foi lá. Eu até orei por ela. E eu imprimi aquilo ali, eu corri para o RH e eu disse, olha só, foi, é, eu ganhei a causa, então é só vocês implantarem no meu contra-cheque. Ela disse, não, a gente não recebeu nenhuma notícia. Eu disse, não, mas é oficial, eu imprimi para você. Ela, espera aí, que eu vou olhar. Aí tem uma mensagem do advogado no celular da gerente do RH. Ela, espera aí, que o advogado está falando alguma coisa aqui. Ah, ele está dizendo implante o valor de Rogério. E a folha ia fechar, gente, no dia 15. E no dia 7 ela liberou. E já foi implantado no meu contra-cheque. Você vê Deus aí? Alguém vê Deus aí? Já era difícil você ganhar uma causa na justiça. Quando eles voltam, dia 20 para o trabalho normal, o Espírito de novo diz assim: agora olha de novo. Eu disse: não, mas eu já ganhei. Ele me fez lembrar do outro processo. Mas não tinha outro processo? Eu disse: será? Vou consultar aqui o site. Estava lá liberado. Outro processo na justiça. Dois dentro do mesmo mês. Você consegue ver isso como a mão de Deus? De alguém que orou em secreto, que contou para ele? Deus cuida ou não cuida de você? Mesmo nos dias difíceis, tem um Deus que está te sustentando. Mesmo quando você não vê o que está acontecendo, tem muita coisa acontecendo. O sobrenatural está em movimento para que você esteja de pé. Ah, Rogério, mas eu estou passando por muita dificuldade. Quem não está? Você conhece alguém que não esteja? Eu não conheço. Ah, mas é porque eu vejo vocês sorrindo na sala, eu vejo vocês falando do Espírito, eu queria também ter essa vida. Menino, não queira não. Você vê a rainha da pipoca, você não sabe o que ela está passando. Naquela felicidade de bom dia com alegria. Você não sabe o que a Vera passa, a Vera Portes. Você não tem noção. A Claudinha Moreira, você não sabe o que aquela criatura luta. E a Val Barbosa, uma intercessora tão poderosa, nem passa por problema, né? Você nem imagina. Só eu sei. E Deus sabe também. Você não sabe como a Soraya passou por um problema tão grande de saúde que a gente diz: Meu Deus, segura, Senhor Deus, segura. Você não tem noção de como nós estamos sendo provados, de como nós estamos sendo sacudidos, porque nós estamos vivendo no momento da sacudidura.
Já viram a Elô contando testemunho? É um atrás do outro. Eu digo, Elô, pelo amor de Deus, deixa um pra gente. Você não sabe as lutas dessa mulher. Só a gente que tem uns pedidos de oração é que a gente sabe. Você não sabe como a Filó tenta se manter de pé. Você não sabe. A Selminha, que é a minha intercessora, parece que ela vive orando na presença do Senhor. Jesus, é uma batalha na casa dela. É uma luta constante. Você não tem noção do que a Francisca passa. Que a gente tem que chamar a Francisca sempre para o mosaico para orar por ela. Você não tem noção do que a Bianca muitas vezes sente. Você não tem noção de como o povo de Deus está sendo moído, como o Valmir passa por provações. Todos nós passamos por dificuldades, porque assim como Jesus sofreu, nós sofremos. Você não tem ideia do que a Raquel Pinheiro, que está todos os dias na primeira fila aqui, o que ela passa, viu? A Andréia, meu Deus, eu digo, de onde vem essa força, Senhor, que a Andréia Moraes tem? Cada um de vocês, a Arline Pimenta, vocês verem ela sempre na oração, sempre escrevendo os livros, os e-books. O caminho é estreito, queridos. Você acha que é fácil andar pelo um caminho estreito? Que ninguém do teu lado pode te ajudar? Ellen White diz que apenas cordas caem do céu que nos sustentam de pé. Porque de lado ninguém pode ficar ajudando um ao outro. É uma fila indiana. Então todo mundo está passando por problemas, por dificuldades. E aí no meu trabalho surgiu uma dúvida de convênio, e só quem faz convênio naquela empresa sou eu. E naquela confusão eu precisava de umas informações, eu fui até o presidente da empresa e eu disse, eu preciso de umas informações sobre convênio, mas só quem faz convênio nessa empresa sou eu. Como é que eu tiro dúvida comigo mesmo? Aí ele lembrou, ele disse assim, Rogério, desde aquele tempo que você faz convênio, já tem quantos anos? Eu disse, 10 anos que eu faço convênio. E ele disse, ninguém nunca te ajudou, né? Eu disse, não, porque ninguém quer um trabalho sem ganhar. Ele disse, você não ganha por isso? Eu disse, não. Ele disse, mas tem direito a uma gratificação. Eu disse, mas aqui nunca me deram essa gratificação. Eu disse, espera aí. Você vai ter uma gratificação para cuidar do convênio agora. Eu disse a ele que eu estava precisando. Eu falei com o meu pai. Eu falo com o dono dos troços. Eu sempre vou falar com ele. Eu posso falar com você para você me ajudar em oração. Mas primeiro eu falo com ele. É ele quem me ajuda. Eu digo a ele no meu secreto e o universo todo se move. Eu poderia passar o dia dizendo a vocês como é que Deus tem me sustentado todos os dias aqui. Você sempre me vê sorrindo porque eu nunca vou contar problemas para vocês. Eu estou contando esses porque muitos deles já foram solucionados e outros estão a caminho. No meu deserto não falta água nem pão. Sai da rocha, desce do céu. Não me importo como Deus vai fazer. Sei que Ele faz. E Ele cuida de mim. E Ele me diz assim: segura as pontas que eu vou resolvendo as coisas atrás de você. Então, quando eu estou aqui na frente, sempre tem um Deus por trás de mim que está me sustentando. Se eu estou falando com vocês, é porque eu estou escutando um espírito me dizendo o que é que eu tenho que dizer. Se eu fosse escolher a pregação de hoje, eu não falaria sobre isso. Mas ele mandou eu te dizer isso porque talvez esteja alguém aqui pensando que foi abandonado por Deus. Porque talvez tenha alguém aqui pensando que ele não ouviu aquela oração que você fez no secreto. Talvez tenha alguém aqui que pense que nada está acontecendo na sua vida. Que todo mundo conta um bom testemunho e você não tem. Eu gosto de testemunho quando as pessoas vêm e dizem assim: eu estou sofrendo, mas eu estou segurando na mão de Deus. Porque tem alguns testemunhos que as pessoas só contam coisa boa e eu digo assim: meu Deus, então é eu que sou errado?
Aí eu vejo um Jó que todas as madrugadas se levantava e orava pelos seus filhos e passou por aquele furacão. Aí eu vejo discípulos que entregaram a vida ao Senhor e foram cerrados ao meio, foram crucificados. Aí eu vejo um Deus dizendo assim: você vai passar por aflições, sabe? Mas eu vou te ajudar, você vai vencer, assim como eu venci. Todos nós passamos por dificuldades, mas todos nós temos um Deus poderoso que nos sustenta, que nos alimenta, que não nos deixa faltar. Mas para mim, a melhor coisa que acontece é o que está acontecendo aqui dentro de mim. E mesmo que ao redor esteja desmoronando, esteja se desmanchando, eu sigo confiando no meu Deus. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Esses 10 meses sem minha mãe, eu sei o que eu estou passando. Não era minha mãe, era uma melhor amiga. Então eu sei o que estou passando. Mas eu sigo segurando na mão do meu Deus. Eu não desisto. Eu não falto esse compromisso que nós temos aqui de buscarmos o mais do Espírito Santo. Eu me acordo de 3 horas da manhã, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou intercessor. É porque eu preciso segurar na mão de Deus, senão eu enlouqueço. As coisas estão todas resolvidas, Rogério? Não. Mas o Deus que providenciou as coisas até agora está me sustentando. Eu aprendi a orar em 1999, orar de forma intercessória, com um grupo de oração lá da minha igreja. Eu já disse isso para vocês. E nós temos 26 anos nesse ministério de oração. Então eu já vi tanta coisa acontecendo, tantos milagres acontecendo, que eu não duvido mais de nada. Já vi cura de câncer. Eu já vi uma pessoa que estava na depressão há 7 anos. Ela saía do quarto toda coberta de pano para ninguém ver. Ela ia no banheiro e ela voltava. A mãe colocava a comida no quarto para ela comer. 7 anos. E nós fomos lá e nós oramos e nós pedimos ao Senhor. E hoje essa pessoa está liberta da depressão, está casada, está tudo normal. Eu já vi mulheres que não podiam ter filhos, tendo filhos. Um dia eu estava no meu grupo de oração e tinha uma colega de trabalho do meu irmão que ela tinha tentado de tudo para engravidar. E ela não tinha conseguido, não conseguia de jeito nenhum, e ela estava desistindo. E ela disse ao meu irmão: não, eu vou desistir, eu não quero mais não. Ele disse: antes de desistir, vai no grupo de oração do meu irmão. Só que ele não me avisou. E ela disse: tá bom, vou fazer isso porque você está pedindo. E a gente estava num grupo de oração, acho que Vera conhece ela. E a gente estava no meu grupo de oração e a gente estava na frente orando. E ela chegou e sentou lá atrás, no último banco. Era costume de algumas pessoas visitarem a gente, mas eu não sabia quem ela era e eu estava ministrando a palavra e eu pedi à pessoa assim da frente: tenta convidar ela para ela vir para aqui para frente, para ela escutar a mensagem. E aí alguém foi lá atrás, trouxe ela toda tímida, e Deus, o Espírito Santo falou no meu coração: você vai fazer uma oração por ela. E eu disse: mas é visita. Eu não sei por que a gente tenta argumentar com o Espírito. Mas eu disse: mas Deus, ela é visita. Vai ser tão constrangedor chamar ela para fazer uma oração. Mas durante a minha ministração, ele ficava o tempo todo: você não vai terminar sem orar por ela, né? Você vai orar por ela. Agora você pode chamar ela. Aquilo ali foi me enchendo, e eu disse assim: eu posso fazer uma oração por você? E ela toda tímida, eu não sabia o nome, eu perguntei qual é o seu nome. Ela: Janiele. Aí eu disse: seja bem-vinda, Janiele. Você pode ficar aqui de pé? Olha a loucura que eu fiz. Peguei uma visita, coloquei ela de pé e eu disse: agora todos os intercessores vão ficar ao redor de você e nós vamos impor as mãos e nós vamos orar por você. Eu não sei qual é o teu pedido, mas Deus está pedindo para a gente orar por você.
E nós levantamos as mãos, oramos. Ela era apenas uma visita, meia católica, meia ubanda, e ela saiu dali maravilhada e foi para casa. A nossa reunião é sempre no segundo sábado de cada mês, uma vez no mês, e ela foi embora. Ela voltou na outra reunião, só que ela voltou diferente. Ela voltou sorrindo, que antes ela estava tão triste, voltou sorrindo, voltou com o marido e a irmã, o esposo e dois filhos. Olha só, ela veio só, dessa vez ela voltou com toda a família, e a família da irmã para lá. E ela estava muito feliz, ela estava diferente. Aí foi que eu entendi que ela trabalhava com meu irmão e que ela tinha um pedido de oração, mas não me disseram qual era o pedido de oração. E tudo bem, ela ficou ali e apresentou para a família dela aquela reunião e ela disse: Nós vamos ser dessa igreja. Minha irmã deu estudo bíblico para elas e no, no terceiro encontro da gente, ela disse assim: Eu preciso contar uma coisa que já aconteceu no segundo, que aconteceu no primeiro. No segundo eu já tinha certeza, mas eu fiquei com medo de dizer: Eu estou grávida. Ela engravidou no mês que a gente fez a oração. Mas ela disse: Eu fiquei com tanto medo porque os médicos diziam que eu não ia engravidar. E eu fiquei: se eu perder, então eu fiquei com vergonha. Mas ela foi lá para frente e ela testemunhou: Eu estou grávida. E aí ela se batizou, ela, o esposo, a irmã, os dois filhos da irmã, e hoje eles são líderes de uma igreja. Hoje ela tem duas filhas lindas, e elas são líderes de uma igreja próxima a Campina Grande. Então eu estou dizendo isso para vocês por quê? Porque eu conheço um Deus que responde orações. Então você pode duvidar de Deus, eu não posso, porque eu já vi tantos milagres, sabe? Eu já vi Deus fazendo tantas coisas. Mas eu também já vi muita gente passando por dificuldades. Isso não diminui o meu Deus. Porque nas dificuldades eu vejo Deus sustentando. Tem pessoas que dizem assim: Rogério, eu estou desempregada há muito tempo, ora por mim. Eu não sei o que é que Deus está tentando fazer isso, porque eu estou passando por isso. Eu disse: então você está passando fome? Aí ele diz: não, não, fome não. De vez em quando alguém me ajuda, a igreja me dá uma. Aí eu disse: ainda bem que Deus está cuidando. Tem pessoas que dizem assim: Rogério, meu casamento acabou, eu não sinto mais nada pelo meu marido. Eu disse: nada, nem uma raiva. Mas, não, pelo amor de Deus, também, né? Não é assim, não. Eu gosto um pouquinho. Eu disse: um pouquinho? Oxe, então tá bom. Com dois pães e cinco. Como é? Cinco pães e dois peixinhos, Deus faz um milagre. Oxe, então só nisso aí a gente vai trabalhar esse pouquinho, vai virar muito. Estão casados até hoje, sabe? Eu vejo pessoas passando por privações, por dificuldades, porque esse mundo não é a nossa casa. Você quer conforto na casa dos outros. Na casa dos outros, a gente dorme na cama que ele der, no lençol que ele der. Às vezes ele dá um lençol menor do que a gente. A gente cobre os pés, descobre os ombros, cobre os ombros, descobre os pés, mas é o que tinha, né? Na casa dos outros, a gente come o que eles derem, sabe? A gente vai se aguentando aqui até ir para a casa da gente. Jesus está construindo, sabe? As dificuldades financeiras que você tem hoje, a tua rua vai ser de ouro, o teu muro vai ser de cristal, de pedras preciosas. O que Deus está preparando para a gente é muito grande. Os pensamentos do Senhor são maiores. Mas enquanto estamos aqui na terra, tem um Deus que está cuidando de você, tá bom? Então não abre mais a boca dizendo assim: Deus me abandonou. Que conversa é essa? Que apruma, crente, terra seca. Pede para o Espírito Santo te molhar, te encher, para que você veja que tem um Deus te cuidando. Tá com dores? Continua sorrindo. Tem um Deus que alivia. Tá com o casamento se acabando? Vai no secreto e coloca nas mãos do Senhor. Tem um filho que está com problemas?
Apresentar ao Senhor. Jó chegava para Deus e dizia assim: talvez os meus filhos tenham pecado, e por isso eu estou fazendo esse sacrifício. A gente vai catucar a vida dos filhos e vai dizer assim: tu tá passando por alguma coisa? Tu tá passando por alguma coisa? Pega teus filhos e leva para o altar. Pega os teus problemas e leva para o altar. Eu sei que tem muita gente que gostaria de sacrificar a Deus, de apresentar a Ele a algo extraordinário que fosse aroma agradável. Mas antes de apresentar o sacrifício, você precisa construir o altar. Você precisa construir um altar na tua casa. Antes que venha o fogo, tem que ter um altar. Antes que venha o cordeiro, tem que ter um altar. Então te apresenta no altar do Senhor, conta para Ele o que você está sentindo. Diz para Ele: acabou, não tem, não consigo. Fala para Ele. E Ele vai te sustentar. Agora aprende que você precisa esperar com paciência. Tá bom? Vamos orar? Deus Santo, Deus que supre, Deus que cura, Deus que salva, Deus que enviou o seu Espírito Santo para nos fortalecer, Deus que não não acha pequena a nossa dor, mas com o seu odre santo coleciona as nossas lágrimas para um dia nos exaltar, para um dia dizer: eu vi quando você orou. Tem pessoas aqui que oraram encostado num guarda-roupa nessa manhã, pedindo ao Senhor: ouve a minha oração, resolve. Tem pessoas que não conseguiram se levantar da cama hoje. Não estão com vontade de levantar da cama. Puxa elas, Pai. Você sabe que elas não podem ficar nessa caverna por muito tempo. Não existe enfermidade que o Senhor não possa curar. Salmo 103, versículo 3 diz isso. Liberta, Senhor Deus. Visita hospitais. Abre portas onde não tem paredes. Faz o milagre que a gente precisa. Passa a tua mão santa. Se o Senhor não tem uma cura para nós, tem um alívio pelo menos, para que a gente siga. Diminua as dores, pelo menos em 50%. Visita a nossa casa. Restaura, Senhor Deus. Organiza a nossa vida financeira, Deus. O Senhor é o dono do ouro e da prata. Transforma os nossos filhos, Deus, para que teu nome seja exaltado. Eles não podem viver da nossa fé, eles precisam ter um encontro contigo. Se apresente a eles como o Senhor foi lá atrás daquela samaritana, só para falar com ela. Fala com os nossos filhos. Traz aqueles que foram embora da terra do inimigo, traz eles de volta, Pai. Nós cremos num Deus que escuta, que vê e que agindo ninguém pode impedir. Por uma ordem tua, anjos rasgarão esse céu para nos socorrer. Por uma ordem tua, a melhor equipe médica aparece. Por uma ordem tua, o medicamento faz efeito e o corpo consegue expulsar o vírus. Por uma ordem tua, e anjos acampam-se ao redor da nossa tenda e não deixa que praga nenhuma chegue à nossa casa. Enquanto o Senhor não vem, existe um Deus que nos sustenta nesta terra. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor não sai de perto nem de dentro. Obrigado porque nós seguimos
crendo que esse céu vai se rasgar e nós veremos o nosso Jesus voltando nas nuvens do céu. Será o sinal de tamanho de uma mão. Vai ser assustador. Vai parar uma distância da terra. E de lá nós vamos ver raios descendo em nossa direção. E chegando bem perto de nós, a gente vai ver o nosso anjo da guarda. Ele vai olhar nos nossos olhos, nós vamos ver aquele rosto tão conhecido e ao mesmo tempo a gente não tinha visto ainda. Ele vai segurar na nossa mão e dizer: Vem, teu pai te chama. E nós vamos para um encontro com o Senhor nos ares. E pela primeira vez a gente não vai sentir o peso do pecado. Nosso corpo não estará dolorido. Nós abraçaremos o nosso Deus nos ares. Nós sentiremos o cheiro da roupa de Jesus, cheiro de salvação. Ele vai nos levar numa carruagem de nuvens para o céu, numa viagem de 7 dias, e todos os mundos não caídos vão estar nos aplaudindo, dizendo: esses são aqueles que saíram da grande tribulação, que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro e têm agora o direito de entrar na cidade pelas portas. E chegando na cidade, o Senhor vai abrir aquela grande pérola e vai dizer: entrem, benditos de meu Pai, possuem o reino que está preparado para vocês desde o início. Obrigado, Deus, porque essa história não é uma invenção de igreja. Essa história é real. Já já nós estaremos orando com os olhos abertos, olhando para o Senhor e glorificando o teu nome. Enquanto o Senhor não vem, seguimos confiando. Enquanto o Senhor não vem, todos os dias as tuas misericórdias são renovadas. Enquanto o Senhor não vem, as nossas forças são restauradas. Enquanto o Senhor não vem, nós sentimos que cordas caem do céu e nós somos sustentados de pé. Obrigado por esse momento e pela certeza de um Deus que cuida, que carrega cada um de nós no colo. Seguimos confiando, Pai. Vamos passar por dificuldades, mas vamos vencer todas elas, porque o Senhor está conosco. Dá-nos um dia de paz na tua presença. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.